Boa noite, estamos novamente com a CIB na TV, um programa pela TV Barretos, falando sobre a CIB, sobre o comércio de Barretos, a indústria, isso tudo que envolve a nossa coletividade. Muito obrigado por estar com a gente e agora temos o Daniel Bampa Neto, economista, contador, e José Pedro Domingues Neto, o Lelo, radialista, também contador, e que estão para a gente contando um pouquinho da história de Barretos, um pouquinho da história dessa profissão que os dois abraçaram, da sociedade que os dois tiveram, né? Então, muito interessante, vocês vão acompanhar agora com a gente. Primeiro, os dois têm que ser mais ou menos bons, né, André? Eu acho que o Zé Pedro tem disso, sim. Como nós convivemos 20 anos trabalhando juntos, e não foi só trabalhando que nós tivemos tanto tempo juntos, nós fizemos o contador, nós fomos diretores na União, nós fizemos parte do Orbis, enfim, tudo quanto é atividade que teve em Barretos, na nossa fase aí de, vamos chutar, de 20 a 40 anos, nós estivemos sempre juntos. O Zé Pedro é meu padrinho de casamento. Eu sou padrinho de casamento do filho dele. Então, nós temos uma proximidade muito grande, ele com a minha família e eu com a família dele. Pelo que eu percebo, até hoje, a relação que nós temos, o Zé Pedro tinha uma ligação muito forte com meu pai e com a minha mãe. E eu tinha com a família dele, com a mãe dele, com a Diva, com a Ana, que trabalhou conosco muito tempo. Então, depois de 20 anos, você tem um conhecimento muito profundo um do outro. Não preciso dizer que nós, de olhar um para o outro, você já sabe o que tinha que acontecer. E, lógico, como todo negócio, tem uma época que tem algumas conveniências, tem que você tomar algumas atitudes. E muita gente, o Zé Pedro sempre comenta isso aí, muita gente questiona o fato, como foi a nossa briga para separar da sociedade. E, graças a Deus, nesses 25 anos, né, Lelo? Ainda não descobriram. Eu duvido que vão descobrir, porque, afinal de contas, não teve briga. Foi um negócio civilizado, de amigos, de sócios, de companheiros, de amigos de escola junto, não poderia ser diferente da maneira que foi. Mesmo, Lela, a ciência disso é o diálogo e não deixar chegar a uma situação complicada. Se bem que eu sou muito brincalhão, quando alguém me perguntava, não, brigamos, saímos rolando na Rua 20, que era descida, fomos parar lá no córrego, você não está vendo, estou tudo machucado e tal, né? Porque nós tínhamos tratado, né, Daniel, de que em 10 anos nós faríamos 2 escritórios. Porque casou, depois eu casei, éramos solteiros quando começamos. Aí era do Valdemar Soja o escritório, ele queria vender, então eu procurei, como eu era funcionário do Valdemar Soja, e o Daniel era professor no vocacional. Falei, Daniel, vamos topar essa tal, e depois de 10 anos, meus filhos vêm para cá, os filhos dele para lá, então a gente forma 2. Formamos 2 escritórios. E demorou tanto para separar, mais 10 anos para separar. Então é aí que está, e eu acho que o grande modelo foi, mas vamos mais um ano, e até que surgiu essa separação, que até hoje a gente trata, ô sócio, a gente brinca. A dona Tina, mãe dele, eu pedi a benção e ela me chamava de filhinho. A minha mãe, uma ocasião, deu uma samambaia, né, Daniel? Até pouco tempo ele tinha na sala dele. Hã? Até hoje tem a samambaia que a minha mãe dava. Então, é aquela coisa de família. Vou até contar uma historinha aqui, o pai dele, ele falou, Lê, se você souber alguma coisa, você me fala, que meu pai não quer ir no médico, não quer nada. Eu estava tomando uma cerveja com o Marco Antônio, a turma da rádio lá no Bar Tabu. E o pai dele ia lá pegar o resto de comida tal para levar para os porcos. E eu bati na perna dele assim e estava enfaixada. Eu falei, opa, o que é isso? Não fala para o Daniel. Ele tinha uma hérnia. No outro dia ele ficou de mal de mim 2 dias, só depois voltou. Eu falei, Daniel, ele foi lá, ele foi e o Daniel levou para operar, porque o meu pai também era assim, não ia em médico, não ia nada. Mas me dava tanto com ele que eu fui lá e realmente contei o caso, né? E depois ele se tratou, foi um cara espetacular, o seu Eugênio Bampa, que, nossa senhora, ele, a dona Tina, era uma família. E a gente teve sempre essa aproximação na união, solteiros, né? Naquela época, não vamos entrar naquilo que depois do baile a gente levava as moças para casa, os pais deixavam as meninas às 10 horas, 11 horas, e a gente levava embora. Hoje elas saem de casa meia-noite, 1 hora, e chegam sozinhas 3, 4 horas. A gente levava como se fosse um representante mesmo do clube. Era uma época saudável, né? Hoje também, mas cada um vive a sua época. Muitas histórias interessantes. E se começar a contar aqui... E agora, todo mundo se pensa, né? Vocês são da era antiga, né? São os dois
pode dizer, modelos de escritórios e de contadores, pela seriedade, por tudo mais. Como que é? Hoje, com computadores, com essa inovação tecnológica, ficou mais fácil ser contador do que antigamente? Ficou. Só que o bandido, nosso sócio, não no resultado, mas no faturamento, o computador facilitou. Hoje você não tem repetição de tarefa, você não tem que ter letra bonita, você não tem que gastar a fita de máquina de calcular para puxar as colunas. Os sistemas, os programas já fazem tudo isso para você. Só o que aconteceu? Da mesma maneira que facilitou para a gente, o governo também criou um mecanismo para facilitar a fiscalização dele. Se você pegar o quadro de funcionarismo público ligado à área de fiscalização que tinha numa época e tem hoje, você vai perceber que o governo enxugou isso aí. Por exemplo, nós tínhamos posto fiscal em Guaíra, tinha posto fiscal em Colina, tinha posto fiscal em Jaborandi, tinha posto fiscal em tudo quanto é cidade pequena. Hoje é Barretos, é Ribeirão Preto, é Araraquara, é Ribeirão Preto, os grandes centros. À medida que o pessoal foi aposentando, ele foi pegando o remanescente do quadro e montando esses núcleos regionais que são chamados postos fiscais. Por outro lado, toda aquela fiscalização que nós éramos obrigados a entregar os livros, a documentação, hoje as informações também são eletrônicas, o governo recebe ela quase que em tempo real. À medida que você vai lançando cada nota do computador, a Secretaria da Fazenda já tem essa informação. Significa que o fiscal não tem que procurar um escritório para saber das informações. E como tem um elo, uma ligação muito grande entre quem vende e quem compra, informado através de um documento chamado GIA, que é a Guia de Informação e Apuração, o governo sabe aquilo que o André comprou do Daniel. Se o André vendeu para o Zé Pedro, que é outro comerciante, ele sabe que aquilo que comprou do Daniel passou vendendo para o Zé Pedro. Ele acompanha isso aí. Tanto é que o Zé Pedro também deve ter isso lá. Nós não temos fiscalização no escritório, pelo menos no meu caso, há mais de 20 anos, que não aparece ninguém lá para fiscalizar. Nem na Receita, nem INSS, nem governo do Estado. Quem mais aparece hoje é a Prefeitura Municipal, em função de um sistema que vigorou e vigiu até o mês de agosto do ano passado. Então, foi bom a parte de informática? Foi. Você não tem repetição de tarefas, você não tem muito trabalho de escrever. Mas, em compensação, as exigências fiscais por essas informações que eles pedem, no mínimo, ela quintuplicou, né, Zé Pedro? E o governo diminuiu os prazos que nós tínhamos para fazer. Nós estamos comentando antes aqui que nós tínhamos alguns impostos, como o PIS antigamente, vou colocar antigamente, na época que nós estávamos juntos, você tinha prazo de 6 meses para pagar. Então, o comerciante, o empresário, ele ficava com esse dinheiro que era um capital de giro. Hoje, o recolhimento é no 15º dia do mês seguinte. Se você vendeu a prazo, você não recebeu a sua venda, mas já pagou os impostos. Se você vendeu com 30, 60, 90 dias, no prazo de 30 dias você recolheu, inclusive, os impostos federais. Daniel, o governo realmente cada vez mais voraz com relação aos dinheiros, aos recursos do contribuinte, né? Nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos em seguida. Bom, tem feito um trabalho muito bom durante esses últimos anos que a gente tem feito uma parceria com eles, com promoções durante o ano e, por enquanto, está dentro do meu contexto, está uma forma adequada, está bem. Poderia ser feito um trabalho de divulgação maior para os clientes que realmente a CIB está fazendo esse trabalho, principalmente nos bairros, direcionando essa promoção dentro do bairro, para que eles fiquem cientes de que nós estamos fazendo a parceria, que eles estão concorrendo também com igualdade em outros locais e tal. Nessa data especial, é momento de nós retribuirmos as nossas mães pelo carinho que ela nos deu, pela atenção e por tudo aquilo que ela faz até hoje no nosso dia a dia. Vá ao comércio de Barretos e compre para ela um belo presente. Promoção no Comércio de Barretos. Retire seu cupom, é grátis. Realização ACIB, Sindicato Varejista. Apoio Os Independentes, Poti e Legalzinho. Que louco! O primeiro site de compra coletiva de Barretos. Somando e multiplicando para diminuir preço. Quer entender melhor? Uma batata recheada pode sair por menos da metade do preço. É isso mesmo, por menos da metade do preço.
uma pessoa compra, várias compram, bem mais barato. Que louco! Você, se não participar. Cadastre-se www.quilouco.com.br. Estamos voltando agora com a CIB na TV, um programa na TV Barretos, o seu encontro todas as terças-feiras. Estamos aqui conversando com Daniel Bampa Neto e José Pedro Domingos Neto Lelo, contadores. Todos os dois têm uma grande ligação com a associação comercial, com vários empresários do segmento, né? O Lelo mesmo é um patrimônio da associação, falta só a etiquetinha de patrimônio, mas é um patrimônio nosso. E o Lelo é o grande contador. Eu queria contar uma história interessante que passou nesse tempo todo aí com relação à tua profissão, algum caso interessante que teve nessa... Com certeza são muitos casos, né? De patrimônio é a mesma coisa que falar que é velho, né? Tudo bem, está mexendo na idade. Eu já fui até, na época do Francisco Assis Martins, eu era vice-presidente da CIB, e sempre que chamado, e a gente dá a mão aqui, com muito prazer, principalmente das eleições, né? E nós temos uma história interessante. Eu gosto de pegar no pé do Daniel, né? Porque o Daniel ele é bom para rir. E o Daniel teve uma ocasião, nós éramos sócios, ele tinha uma namorada, não vou falar o nome, viu, Daniel? Mas ela era enjoada, rapaz. E o Daniel falou, mas essa menina me dá um trabalho. E ele comprou um carro, como é que chamava, Daniel, aquele Fordão, o Porcão, né? Tratava de Porcão, nossa época do Orbis, etc. E ele vinha subindo a 16 e ali a 19 não tinha ainda o jardim. Olha de que época que nós somos já amigos, sócios, etc. E no virar ali a 16, caiu cardando o carro. Aí ela deu o maior escândalo. Está vendo essa porcaria de carro? O Daniel disse que ficou vermelho, orava, os caras falaram, compra um carro novo. Tal. Então, essas histórias, durante a semana, a gente chegava na segunda-feira e contava para a gente no escritório, a gente passava limpo o final de semana. E também, um dia ele chegou lá e falou, Lelo, ontem eu andei 12 quilômetros. Eu falei, Daniel, já estou cansado. Porque ele caminha bem, o Daniel, né? E ele sempre falou, você também tem que fazer. E eu estou, desde aquela época, tentando começar a caminhar. Né? Já há mais de 40 anos, não consegui ainda começar na segunda-feira. Mas foi uma sociedade extraordinária. Eu acho que foi até modelo, é chato a gente falar, mas na realidade é. Sobre o imposto de renda, Daniel, eu acho que, André, eu acho que uma das boas coisas, das boas que melhoraram, foi o prazo. Porque naquela época, apelidaram o nosso escritório, era na Rua 20, 1022, entre a 13 e a 15, de Barjaú, porque o Barjaú não fechava. E quando nós compramos do Valdemar Só, a gente trabalhava de noite para colocar o serviço em dia. Então o pessoal vinha para o baile da União no sábado, a gente estava trabalhando, voltava, a gente estava trabalhando de madrugada. Esse Barjaú não fecha e tal. Só que naquela época, dia 30 de abril, esse ano é dia 29, encerra, vai cair numa sexta-feira. Dia 30 de abril encerrava o prazo. Mas sempre chegava na última hora, o governo dava mais 2, 3 dias. Ele fez com que o contribuinte ficasse sempre naquele, depois eu levo para levar os documentos. Hoje, sabendo, uns 10 anos que não prorroga mais, eu acho que foi a melhor iniciativa que o governo fez é não prorrogar mais o prazo, porque hoje está todo mundo já sabendo que não prorroga, hoje todo mundo leva a documentação, aviso de banco, escrituras, vendas de carro. De carro, então, era um problema. O cara vendia um carro, depois tinha que ir atrás, não passava o recibo. Então, eu acho que para nós, embora o serviço aumentou um pouco, mas a beleza é que a gente sabe que depois do dia 29 de abril não vai ser prorrogado o prazo. Daniel, o Lelo realmente fazendo jus, né? O baixinho criando confusão entre os grandes, né? Mas agora, com relação ao imposto de renda, então esse mês de abril, o último prazo praticamente para encerrar os impostos de renda, está tudo caminhando tranquilo, é sempre a apreensão, é um mês de desgaste para todos os contadores? Olha, para quem trabalha, quem sempre trabalhou nessa área, não pode dizer que é desgaste, que o ano passado foi assim, esse ano vai ser assim, o ano que vem também e daqui para frente. Sempre tem as pessoas que no primeiro dia, quando o pessoal, a Receita Federal libera o programa, tem gente que vai no primeiro dia antes das 4 que é que passa o imposto de renda. Esse ano, por exemplo, no terceiro dia a Receita saiu do ar para atualizar o programa dele de 3 dias atrás.
Então, tem gente que vai muito cedo e dá trabalho, tem gente que vai dentro da média, que é o dia que nós estamos passando agora, e tem gente que chega lá 1h da tarde para fazer o imposto de renda até às 6 horas. Aí não sabe onde estão os documentos, ele não foi pegar o extrato bancário, o banco já fechou, ele não sabe onde está o recibo médico, e vai embora, vai acontecendo por aí. Então, é uma profissão, André, que não pode dizer que é monótona. Ela dá de tudo, em todos os momentos, em todos os anos. Para quem gosta, se enquadra dentro disso aí. Para quem não gosta, convém trocar de profissão. Ela realmente... O contador, eu sempre comento, já que você fala que você tem as piadazinhas, a minha não são tão boas quanto as dele, mas tem as minhas também. Eu considero o contador, na vida econômica das empresas das pessoas, igualzinho um crime. O mordomo é culpado. Nas empresas, a multa, o contador é culpado, não tenha dúvida. Entendeu? Então, essas coisas é comum na vida da gente. Na época que nós começamos com o Escritório Barretos, lá em outubro de 1966, eles vão fazer conta da nossa cidade, viu, Leila? A coisa era mais difícil, você tinha que preencher, você tinha que rascunhar. Hoje não tem. Mas, por outro lado, você vai percebendo que a mocidade hoje, a desenvoltura dele para fazer as coisas, para trabalhar nisso, eles têm muito mais condição de aprender e agir e realizar muito mais depressa que a gente. Você pode perceber que, na maioria dos escritórios, quem acaba despontando é a turma nova. Por quê? É aquele que conhece o programa, é aquele que cadastra, é aquele que acompanha, é aquele que faz o que tem que fazer. Então, de tudo na vida, você tem umas mudanças que vão acontecendo para melhor. E quer queira, quer não, eu devo considerar, eu acredito que o Zé Pedro também, que é uma profissão que vale a pena. Aquele que toca a vida direitinho, aquele que é honesto com os clientes, aquele que atende a maneira que deve atender. Não adianta fazer média com o cliente, nem com o governo. Eu sempre considero que o contador é mais ou menos igual a um cabo de guerra. Se você puxar para o lado do governo, o cliente briga com você. Se você puxar para o lado do cliente, o governo briga com o cliente. Então, você tem que saber até um parâmetro. É aquela linha, dentro de uma lei, você vai andar. É uma profissão rentável, isso vale muito para a mocidade, hoje em dia, que está buscando a profissão. Se tolerar tudo isso que nós estamos falando aqui, é uma profissão rentável e de futuro. Enquanto o mundo tiver um boteco numa esquina, precisa de um contador, não tenha dúvida. Então,